O que foi o Iluminismo? Falando pedagogicamente, o Iluminismo se inicia como um pensamento cultural europeu entre os séculos 17 e 18, que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Por isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão, em detrimento ao pensamento religioso. E outra, os iluministas não eram ateus. Eles acreditavam em Deus sim, mas acreditavam que o homem poderia chegar a Deus através da razão. Olha só, diferente do que muita gente pensava e a igreja pregava. E é sobre isso que iremos falar hoje. O meu nome é Heron Rodrigues e sejam todos bem-vindos ao canal Curiosidade da História. Se não é inscrito, se inscreva aí, sempre trazemos conteúdo de suma importância para o seu conhecimento e vamos embora para o vídeo. O Iluminismo, também conhecido como o Século das Luzes, foi uma ruptura com o pensamento medieval, o pensamento cristão. Eles acreditavam que o homem poderia chegar à verdade através da pesquisa, a ciência, e através disso o homem traria uma revolução de um novo pensamento. E através desse pensamento iluminista acontecia assim uma nova revolução nos pensamentos do homem. E sobre o Iluminismo hoje, o que podemos falar? Nessa época, o mundo começava a passar por transformações. O Renascimento permitiu o desenvolvimento cultural e intelectual e foi baseado nos ideais de liberdade política e econômicas, defendido pela crescente burguesia. O poder das monarquias passou a ser criticado e os valores da igreja foram questionados. O antropocentrismo nesse período tomava-se como o centro do universo, o centro das discussões. E quais esses principais teóricos que defendiam o iluminismo? Vamos falar um pouco de John Locke. John Locke, um filósofo inglês que viveu entre os séculos 17 e 18, ele defendia a liberdade de expressão. Um dos mais importantes filósofos iluministas e fundador do empirismo, e o que hoje chamamos de liberalismo. Temos também o filósofo Voltaire, que foi importantíssimo nesse período, fez críticas severas à igreja e o absolutismo monárquico. Voltaire, um filósofo francês, escritor que viveu entre os séculos 17 e 18, também tem a sua imagem marcada como símbolo do movimento iluminista. Ele foi um árduo defensor das liberdades individuais e pela tolerância, e foi uma das principais inspirações da Revolução Francesa. Para ele devia ser garantido que as pessoas o direito à liberdade de expressão e à liberdade religiosa, e ainda à liberdade política. Era dele a célebre frase que falava: posso até não concordar com nada do que você fala, mas defenderei o direito de você dizê-las até a morte. Temos também nesse contexto outro iluminista conhecido como Jean-Jacques Rousseau. Esse filósofo ele viveu no século XVIII, era suíço, mais popular da Revolução Francesa. Ele defendia a democracia direta. Olha só, onde cada indivíduo será capaz de participar de todas as decisões políticas, ou seja, fazer prevalecer a soberania popular. E esse filósofo também falava que a soberania ela estava com o povo, por isso tinha que se viver em democracia. Outra coisa também que ele falava dentro dos pensamentos dele, que o homem nasce bom, a sociedade o corrompe. E os ideais de liberdade, fraternidade e igualdade também foi proposto por Rousseau no seu livro Contrato Social, que também impulsionou a Revolução Francesa e o Iluminismo. E o que falar do filósofo Adam Smith? Adam Smith foi considerado o pai da economia moderna. Foi um filósofo e economista francês que viveu no século XVIII. Foi o nome mais importante, olha só, quando se trata de liberalismo econômico. Ele falava que a riqueza provinha do trabalho e não da terra. Ele dizia que o mercantilismo se intrometia na economia, não deixava o meio de produção evoluir, ele limitava a produção. E por último temos Montesquieu. Em seu livro, O Espírito das Leis, ele dizia que era importante a divisão dos poderes, até porque o monarca nesse tempo ele tinha os três poderes na mão, o executivo, o legislativo e o judiciário. Ele falava que isso daí levava à tirania, então a divisão do poder com cada qual na mão de pessoas diferentes, existiria assim uma democracia e com certeza tornaria mais difícil uma tirania. Então, num contexto iluminista, a crença básica era a razão.
na ciência como único caminho para a emancipação humana. E o novo homem iluminista já se preocupava cada vez mais com as questões ligadas à vida cotidiana e despreocupado com as questões religiosas, preocupado mais em desenvolver as relações comerciais. Até porque nesse período começa a surgir uma nova classe social potente, que é a burguesia. O meio de produção muda também, que era praticamente o mercantilismo que limitava as ações do comércio, da produção. Chega agora o novo liberalismo econômico que permite a produção em grande escala, que vai ocasionar futuramente lá na crise de 29 também isso, que é uma outra história a ser contada. Na realidade, o modo de poder também muda, começa um outro meio de produção, além de um outro tipo de governo também no momento. Vocês percebem que o iluminismo é um divisor de água. Ele rompe totalmente com o modernismo e inicia-se a fase da contemporaneidade, junto com a Revolução Francesa e junto com as revoluções industriais que vão surgir pela Europa. Bem, eu espero que tenham entendido sobre o iluminismo, que é um conteúdo muito importante para o conhecimento de vocês, é um divisor de água da história. E se vocês gostaram, deixe seus comentários, isso é importante para compreender o pensamento de vocês sobre essa questão. Até o próximo vídeo e um grande abraço.